enfermos, e a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros para sermos sarados. Amém? Então tem alguns irmãos que estão numa guerra aí contra chikungunya, dengue, Neidson, Thaís, Neida, quem mais? Vamos mandar essa praga embora agora em nome de Jesus, amém? A oração pode muito em seus efeitos, e a gente vai usar a nossa autoridade agora de filhos de Deus. Se dois concordarem na terra, será concordado nos céus, e usar essa autoridade para desfazer esse mal em nome de Jesus, amém? Vamos orar por eles como nós gostaríamos que eles orassem por nós, se nós estivéssemos na mesma condição, na mesma situação. Vamos levantar a nossa voz em um clamor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração nessa hora. A Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. No Teu reino não existe enfermidade, no Teu reino não existe doenças. O Senhor levou tudo. Por isso agora nós oramos por cada um desses irmãos, pela vida de Neidson, pela vida de Thaís, Tamile, pela vida de Eneida, e por aqueles que nós não vamos citar o nome aqui, mas que fazem parte dessa comunidade. Nós te pedimos agora, envia os teus anjos até eles agora. Em nome de Jesus, liberamos agora a palavra de cura. Quando o povo de Israel estava no deserto, a tua palavra diz que o Senhor enviou a tua palavra e os curou. Então nós liberamos agora a tua palavra sobre eles. Envia agora os teus anjos na casa deles, toca agora o corpo dele, toca agora a carne deles, os nervos, os ossos e toda a enfermidade. Nós ordenamos agora, fora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora e dizemos, bata em retirada em nome de Jesus. Toda enfermidade, febre, repreendemos em nome de Jesus. Toda dor no corpo, fora em nome de Jesus. Nós oramos agora para que venha sobre eles cura. Visita eles agora, Pai, com a cura, que seja instantânea, que o Teu milagre se estabeleça, toca no sangue deles agora. Toda enfermidade seja quebrada em nome de Jesus. Nós como igreja aqui na terra concordamos, e a Tua palavra diz que tudo que nós concordarmos na terra, tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então nós chamamos agora sobre a vida desses irmãos a saúde, sobre a vida de Peixoto nessa hora. Envia os Teus anjos até ele também, Senhor, e em nome de Jesus nessa hora, toda enfermidade, fora em nome de Jesus. Nós não aceitamos em nosso arraial, nós não aceitamos no meio do povo que caminha conosco nenhum tipo de enfermidade, porque a Tua palavra nos diz, servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Por isso agora, enfermidade, você não tem legalidade nessa comunidade, você não tem legalidade em nosso meio. Nós lhe repreendemos em nome de Jesus, lhe ordenamos fora. Fora agora, em nome de Jesus. Toda a casa que está nos acompanhando também, Senhor, pela internet, que tem alguém enfermo nessa hora, envia anjos agora até essas casas. Toca agora a saúde dessa pessoa, toca agora o corpo dela, na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome poderoso, o nome de Jesus. Diante desse nome nenhum mal resiste, e nós usamos esse nome agora e dizemos, saia dessa casa, toda enfermidade, todo espírito de morte, de dor, de medo, fora agora em nome de Jesus. Nós paralisamos toda ação maligna. Como igreja aqui nós usamos a autoridade que o Senhor nos deu e dizemos basta, todo ciclo de enfermidade nessa casa, nessa família, basta em nome de Jesus, não mais, cesse hoje, que seja dado um basta hoje, em nome de Jesus. Nós queremos repreender, cancelar e chamar a verdade do reino de Deus sobre essa casa. Venha Teu reino, venha Teu reino sobre essa família, venha Teu reino sobre esse irmão, venha Teu reino sobre essa casa, venha o Teu reino, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, venha o Teu reino, e que toda enfermidade se vá, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Agora vamos esperar os testemunhos no grupo, amém? Testemunhos de cura, eu creio. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus.
Senhor é bom, e sua bondade dura para sempre. Amém? Queridos, nós semana passada falamos sobre Neemias, o livro de Neemias, um restaurador, falando sobre a importância do papel de Neemias na sua geração e como ele foi instrumento de Deus para restaurar a cidade de Jerusalém em um tempo recorde, né? Neemias fez em 50 dias o que não foi feito em 90 anos, e a gente falou que o segredo, a base de Neemias, o Espírito Santo falou isso muito no meu coração, durante o tempo de oração essa semana, que o segredo de Neemias foi oração e jejum, oração e jejum. E eu percebo que nesses dias difíceis, nós igrejas, devemos resgatar na vida daqueles que não dão mais prioridade à oração e ao jejum. Nós devemos resgatar o jejum e a oração como base e nossa primeira opção de resposta e socorro. Eu sempre gostei de orar e jejuar, né? Tanto que eu entrei no processo agora de jejum intermitente, e para mim não foi difícil fazer, porque a minha mente já estava condicionada a jejum, né? Eu já fiz jejuns de 1 ano, né? Comendo uma vez por dia, 2 vezes, sem crise nenhuma, nunca foi problema. O jejum sempre foi uma ferramenta que eu aliei sempre à oração. Acredito que oração e jejum é uma mistura extraordinária. Por quê? Porque o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas eu não. O jejum muda a mim. Então, quando eu entro no processo de jejum, eu sou um. Durante o processo de jejum, eu sou outro. E quando termina o processo de jejum, aí a transformação é visível. O jejum, na verdade, não melhora a minha relação com Deus, ele melhora a minha condição espiritual para ter mais acesso a esse fluir. Então, tem muitas pessoas que mistificam demais o jejum e colocam o jejum assim como... Não, o jejum ele vem tratar com a minha carne, com as minhas paixões, com meus desejos, e liberar um acesso em minha alma, no meu coração, maior ao fluir do Espírito. Então, nesses dias de guerra, nesses dias de coronavírus, de quarentena, onde a gente está vendo a nação e os países viverem um tempo inédito, né? A ideia é que se prolongue mais a quarentena, é que a pandemia se estenda por um tempo mais, e eu creio que para nós, filhos de Deus, esse é um tempo onde nós temos que ter o exercício da fé como a base de tudo, né? Mesmo que sejamos chamados de loucos, mesmo que as pessoas digam assim, né? A gente estava na transmissão do discipulado com o meu pastor, que já que a gente não está tendo as viagens, né, para lá, para Jiquebra, devido a esse processo, aí nós estávamos falando sobre isso, né, sobre procedimentos que a gente tem e não recomenda, amém? A gente tem e não recomenda, porque o nível de fé de cada pessoa deve ser respeitado, mas eu estava explicando para eles, né, eu só usei máscara porque o prefeito começou a exigir, mas não usei por medo de ficar enfermo, até porque eu acredito que até se eu ficasse enfermo seria uma maneira linda de experienciar um milagre de cura. Então eu não tenho medo de nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de vírus, não me assombra essa questão do vírus, não me assusta, não me tira a rotina, não me abala de maneira nenhuma. A prova é que qualquer pessoa que estiver sentindo sintoma e precisar de alguém que tenha fé para orar, pode me chamar que eu vou. De boa. O pessoal da Colômbia me perguntou, e você ora como? Eu disse, eu oro com imposição de mãos. Oro com imposição de mãos. Tenho medo nenhum. No meu coração não existe nenhum tipo de medo, de contaminação, de nada. Por quê? Porque eu acredito demais naquilo que o Espírito Santo tem nos dado como autoridade. Então, nós estamos vivendo isso, e às vezes eu pergunto, eu tenho visto tantos relatos desesperados de pessoas da fé, e eu fico perguntando, será que essas pessoas estão realmente orando e jejuando? Será que elas estão realmente voltadas para a fé, ou elas estão mais apegadas às más notícias do que à fé? Eu estava vendo aquele irmãozinho lá, não gosto de falar de irmãozinho não, que parece que está menosprezando, né?
Deixa eu tirar o irmãozinho. Estava vendo aquele irmão lá de feira que ficou famoso, né? Terra! Quem já viu? E aí eu estava vendo um vídeo dele que postaram no grupo da nossa família ontem. E aí ele está lá, né, evangelizando. No Feiraguai é o lugar dele evangelizar, né? Ficou famoso evangelizando ali, pregando de maneira louca. E aí a mulher falou assim: por que você não está usando máscara, né? Ele disse assim: não estou usando máscara porque esse corona não vai me pegar de jeito nenhum, porque eu tenho Jesus, ele falando, né? E aí ele já tem tanta influência lá na feira que eu achei engraçado, né? Legal também, ele dizendo assim, ele fala e as pessoas respondem, todo mundo na feira. Ele disse: esse corona não vai pegar nem mim, nem ni. Aí o pessoal: você. Não vai pegar em nenhuma cidade do... Aí o pessoal: Brasil. E ele vai bater retirada em nome de... Aí o pessoal: Jesus. Eu achei interessante, né? Que ele criou ali naquele ambiente um respeito, apesar da loucura dele, apesar de ser uma pessoa simples. Mas o que eu notei ali? Eu notei que as pessoas mais simples são aquelas que exercem mais fé. Às vezes, quando nós somos muito racionais, a gente quer explicação para tudo. E é interessante porque se Jesus tentasse explicar os milagres que ele fez, imagine você, um cego chega até Jesus. Jesus tem o poder criativo da palavra. Ele poderia dizer veja, ele poderia dizer enxergue. Aí Jesus pega de uma maneira nojenta, cospe no barro, faz um lodo. É essa a expressão no grego. Ele fez lodo. Algumas versões dizem que ele fez barro. Não, ele fez lodo. Pega ali o lodo, aí chega no olho do cego e passa. E diz para o cego assim: ó, vai lá na fonte de Siloé e se lave. Não pegou nem na mão do cego e disse assim: vamos lá que eu vou te levar para você lavar lá, né? Não podia facilitar? Jesus não poderia facilitar, já que o bichinho era cego? Poderia facilitar para ele, né? Vou facilitar o milagre aqui para ele. Eu vou lá, vou levá-lo lá na fonte, né? Vou levá-lo lá na fonte para que ele se lave. Não, Jesus complicou a coisa, né? Fez lodo, passou no olho, ainda disse para ele sozinho: vá lá e se lave. Aí a minha pergunta é: se esse homem, ao perguntasse para as pessoas à sua volta, dissesse assim: por que ele passou no meu olho? E as pessoas dissessem assim: ele cuspiu, e esse homem pegasse ar. Que porcaria é essa? Eu venho aqui para ser curado, e você, ao invés de me curar, faz a porcaria e passa na minha cara aqui essa nojeira. Ia morrer cego. Se depois que Jesus passou o barro, ele dissesse assim: poxa, você não vai nem lá comigo? Tenho que ir sozinho. Ou seja, as argumentações, muitas vezes, são as bloqueadoras do milagre. As argumentações, muitas vezes, são as bloqueadoras do milagre. Porque a fé, ela pode até ser compreendida na sua manifestação, mas ela jamais vai ser entendida na sua essência. Depois que a gente vê o negócio feito, a gente, poxa, foi isso que aconteceu. Mas o processo pelo qual os milagres acontecem, ele não é um processo natural, ele não é um caminho lógico. Porque o maior inimigo da fé, vocês já aprenderam, né? É a lógica. O maior inimigo da fé não é a dúvida, é a lógica. Que lógica tem fazer barro e passar no olho do cego? Só que Jesus não curou só esse cego, Jesus curou vários cegos. Sabe o que é mais interessante? Ele não curou nenhum igual. Dos que estão na Bíblia, cada um foi curado de uma maneira diferente, nos mostrando que Deus não é metódico, que o que funcionou para você com Deus pode não funcionar para mim, que o seu nível de fé é um e o meu nível de fé é outro. Eu quero falar sobre isso hoje, né? Sobre os níveis da fé. Qual é o nível da sua fé? O nível da sua fé vai ser mostrado hoje, nesses dias de quarentena. A sua fé é uma fé gospel? O que é uma fé gospel? Aquela fé que é produto de televisão, de pastor, que enfeita o evangelho com um copo de água, com rosinha, com não sei o que, e diz para as pessoas: ó, leva a rosa para casa, que com 7 dias a rosa vai murchar. Eu quero saber qual é essa rosa que não murcha com 7 dias. E aí todo o mal vai sair da sua casa.
E quem não está podendo ir pegar a rosa agora, faz como? Então essa fé ligada a manifestações lógicas, onde a gente precisa de um objeto para experimentar fé, não é a fé que Deus tem para você, filho de Deus. A fé dos filhos de Deus, escute bem isso, a fé dos filhos de Deus está sendo testada. E sabe o que Pedro fala sobre isso? Que sua fé for ouro, ela vai passar pelo fogo e vai continuar mais forte e mais pura do que já é. Mas se a sua fé for um discurso, aí, meu irmão, a coisa vai ficar ruim. A grande verdade é que a gente não deve condenar ninguém pelo nível de fé que tem. A Bíblia não nos dá essa autoridade de menosprezar quem tem menos fé que a gente, nem tentar humilhar ninguém porque a pessoa não tem a fé que nós temos. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que tem uns que têm fé para comer carne e tem outros que têm fé para comer legumes. Aí ele diz, o que tem fé para comer carne não critica o que come legumes, nem vice-versa. Um crê que tudo pode se comer, outros dizem que não, que só pode se comer só legumes. Na verdade que a centralidade ali do texto não é comida. Paulo está dando um exemplo para mostrar que a minha fé e a sua são diferentes. Mas existe um propósito divino para a nossa fé. E qual é o propósito divino? Deus deseja que a nossa fé cresça. E deixa eu te falar, a fé não cresce se não for por meio da adversidade. A fé não cresce se não for por meio da adversidade. Aí você pergunta, pastor, o senhor está dizendo o quê? Que eu tenho que passar por problemas para que a minha fé cresça? Isso mesmo, filho de Deus. Você tem que passar por circunstâncias adversas para que a sua fé amadureça. Como um músculo que é forçado quando você vai à academia e você chega na academia pegando 10 quilos. Aí você começa a treinar, o treinador diz para você, muda para 15. Primeira semana que você muda, no outro dia você não aguenta levantar a escova de dente. Aí depois de alguns dias, 15 já está leve, não é assim? 15 já está leve. Aí você muda para 20. Nossa, quando você muda para 20, mesmo processo. Os músculos quebram, se desfazem. No outro dia de novo, até para levantar a escova de dente está difícil. Aí passa os dias, 20 está leve. Mas para você conseguir mudar o nível do peso, existe um processo de dor. Existe um processo de adversidade física. E muitas pessoas, elas têm fantasiado o Evangelho, e elas querem ser pessoas poderosas em Deus, sem passar por adversidades. Elas querem experimentar manifestações de milagres, quando não existe um ambiente necessário para o milagre. Então, quando eu vejo quadros como esse, de vários irmãos enfermos na nossa comunidade, não fico preocupado, fico empolgado. Loucura, né? De vez dizer assim, vou ficar preocupado aqui, meu Deus, fulano está, meu Deus, não consigo. A enfermidade, a escassez, as adversidades me empolgam. Quando eu vejo, eu fico empolgado. Por quê? Porque eu não vejo um problema, eu vejo uma oportunidade de milagre. E quanto mais difícil é o problema, mais poderoso é o milagre. Se nós tivermos a ótica de Jesus, essa é a ótica de Jesus quando ele chega na casa de Jairo. Quando Jesus entra na casa de Jairo e a filha de Jairo está morta assim. Mas Jesus olha para todo mundo e diz assim, não chorem, a menina não está morta, ela está dormindo. E aí as pessoas olham para Jesus, né? Começam a ficar chateadas. Disse que alguns riem. A versão em espanhol da Reina Valera tem uma versão antiga que diz assim que eles dizem para Jesus, você acredita que nós não entendemos nada sobre a morte?
E Jesus diz: vocês entendem sobre a morte? Eu entendo sobre a vida. E a menina está dormindo. E Jesus tem uma atitude ali que a gente não pode ter nunca na igreja, porque senão seríamos processados. Jesus manda os incrédulos ser tudo colocado para fora. Nos dando a entender que pessoas podem gerar um ambiente de incredulidade. Sabia disso? Cuidado com quem você anda. Cuidado com os ambientes de incredulidade, onde você fala de milagre e a pessoa desconsidera a fé e começa a rir às vezes, dizendo: você é louco, você é maluco. Jesus nos ensina na casa de Jairo, naquela cena, que pessoas podem gerar uma atmosfera de milagre ou de incredulidade. Pessoas podem fazer isso. Comece a andar com alguém que só pensa negativo para você ver. Que só enxerga o copo meio vazio. Ou quase vazio, né? Nunca está quase cheio, sempre está o quê? Quase vazio. Comece a andar com pessoas assim para você ver. A sua fé vai perdendo a essência. Eu não gosto. Tem duas classes de pessoas que, quando eu encontro, eu confronto. Mas não perco não faço nem curva para confrontar. Incrédulo e murmurador. Percebi incredulidade, já corto logo. Já não deixo. Como é que é? Já corto logo a incredulidade. E outra classe é murmurador. Até porque quando eu descobri o sentido da palavra murmuração no hebraico, aí que eu comecei a cortar mesmo. Porque murmurar no hebraico significa fechar os céus. Quando a pessoa murmura, ela fecha os céus sobre a cabeça dela. E quem está perto também fica debaixo dos céus fechados. E é interessante porque, sabe qual é a grande cilada da murmuração? É que toda murmuração é lógica. Já percebeu? Que toda murmuração tem uma lógica? O povo murmurou porque estava com fome. Não tinha comida. Tinha uma lógica, estava com fome mesmo, não tinha comida. Mas aí eu me lembro do meu querido pastor Esmeraldo, um dos nossos primeiros discipuladores, e Dona Maria Rose, grávida, a gente ia andando, né? É uma distância longe, né? Os meninos hoje têm mais ou menos uma noção. Era dali do centro do mercado em Jequié, a gente ia andando, até onde sua tia Joelma mora, no Mandacaru, é longe. A gente ia andando. Dona Rose grávida, né? De Daniele. Então, Dona Rose grávida, os pés inchados, parava assim e dizia: ai meu Deus, eu não aguento não, pastor. E ele dizia assim: Santa, não reclama, clama. A mesma força que você tem para reclamar, você tem para clamar. Ela dizia: o senhor está falando isso porque o senhor não está grávida, porque a única grávida aqui sou eu. Ou seja, é uma questão lógica. Tinha uma lógica ou não tinha? Tinha. Mas a lógica não é motivo nem razão para nós sermos murmuradores. Porque a mesma força que você tem para reclamar, você tem para clamar. Sabe qual é a diferença entre reclamar e clamar? É que quando eu reclamo, eu afronto Deus. Por que o Senhor nos tirou do Egito? Para quê? Olha, eu vejo tanta oração de reclamação, né? Eu estou te servindo, Deus, e olha o que acontece aí. O Senhor disse que ia ser fiel, quer dizer, Deus não é fiel? Isso é reclamação, isso é murmuração. O clamor é: Deus, está faltando comida, estamos precisando de milagre, mas nós cremos que o Senhor virá ao nosso encontro porque tu prometestes. Isso é clamor. O clamor sempre exalta Deus em meio à escassez. O clamor sempre exalta Deus em meio à falta de saúde, de fé. O clamor é: eu estou em cima da cama ardendo em febre, eu não olho para Deus e diz: eu sou teu servo, Deus, por que esta enfermidade me pegou? Não, não é isso não. O clamor é: Senhor, a enfermidade me atingiu, mas o Senhor diz que eu estou curado, eu creio no que o Senhor diz, eu vou tomar posse, começo a clamar. Então Deus quer nos ensinar isso, amém?
E aí Paulo vai nos ensinar isso em Efésios. Quero que você abra a sua Bíblia, capítulo 1. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os nossos níveis de fé. Em que nível está a sua fé, meu irmão? Eu espero, a minha esperança em Deus é que quando essa pandemia passar, nós seremos melhores discípulos do que somos em todos os aspectos. E um deles é na fé. Se prepare, porque tem muita gente que vai ter um relatório de problemas para contar depois da pandemia. Tem muita gente que vai ter um relatório de situações para narrar negativas. Nós teremos um relatório de milagres. Em todos os aspectos, nós teremos um relatório de milagres. E diremos assim: olha, esse tempo de pandemia foi um tempo de experimentar o cuidado de Deus em um nível que nós nunca experimentamos. Amém? Efésios capítulo 2... versículo 16, vamos voltar à oração e ao jejum e à palavra, porque a fé muda de nível quando nós aprofundamos as nossas bases nesse aspecto. O versículo 16, Paulo diz assim, Efésios 1, eu falei 2, né? Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vocês. Aí ele diz, lembrando-me de vocês em minhas orações. E aí Paulo vai falar algo interessante, né? Essa oração de Paulo, ela tem uma característica muito interessante, porque Paulo nos ensina algo muito poderoso aqui. Paulo poderia dizer assim: eu estou orando por vocês para que Deus os cure, eu estou orando para vocês para que Deus os supra, eu estou orando por vocês para que Deus os abençoe. Esse poderia ser o motivo da oração. Mas aqui Paulo nos ensina a maneira certa de orar pelas pessoas que amamos e intercedemos. Que o segredo não é orar para que as necessidades sejam supridas, ainda que não seja um erro orar por isso, amém? Mas, por exemplo, se você tem um irmão na igreja, que todas as vezes que ele tem uma necessidade, ele vem para você e diz: pastor, ore por mim, e você sustenta isso, sem ensinar esse irmão a conviver com Deus, em uma fé que ele mesmo possa ser o agente de milagre na vida dele, você gera um dependente, e esse dependente nunca será agente de milagres na vida de ninguém. Então Paulo aqui nos ensina um segredo poderoso sobre a oração, para nós orarmos por quem amamos. Não é que você não possa orar para Deus curar, não é que você não possa orar para Deus suprir, você pode fazer tudo isso, amém? Mas existe um caminho melhor. Ele diz assim, sabe por que eu oro? Ele diz assim: eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Olha só, a primeira coisa que Paulo pede, ele não pede por cura, ele não pede por provisão, ele pede algo interessante. Ele diz: eu oro para que Deus dê para vocês, no conhecimento dele, o espírito. Interessante isso, porque Espírito aqui está com letra minúscula, não é o Espírito Santo. O Espírito aqui está falando de nosso espírito. Então ele está dizendo aqui que nós podemos ter um espírito de sabedoria. Eu fiz uma ministração aqui alguns dias atrás, está no YouTube, no canal, que fala sobre termos um espírito diferente, onde eu falei sobre Josué e Caleb, lembra disso? Falei sobre Josué e Caleb. Então Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ter, primeiro, o espírito de sabedoria. O que é ter o espírito de sabedoria? É entender que para todo problema que vai chegar nas nossas vidas, Deus vai nos dar uma solução. Todo. E o segredo da sabedoria é entender que se o teu problema é o problema de mais alguém, a solução que Deus te dá pode se abençoar financeiramente. Dá um exemplo da pandemia agora. Tem gente que está fazendo máscaras e está ganhando dinheiro, está resolvendo o problema de alguém. Eu conheci gente que não fazia máscara, aprendeu agora, olhando pela internet, e já está ganhando dinheiro fazendo isso. Nos ensinando que a sabedoria, ela sempre vai nos dar um entendimento. Qual é o entendimento que a sabedoria vai nos dar? Todo problema que vier até nós é uma oportunidade de aprender algo. Eu gosto de uma fala do Dr. Mike Murdock, que foi um dos homens que
me abençoou muito com o entendimento sobre sabedoria. Eu passei um ano inteiro estudando só sabedoria com ele, nos seus livros. E o Dr. Mike Murdock, ele fala algo interessante. Tudo que você está vendo nesse ambiente aqui, tudo, olha aí. Tudo, um dia, foi um problema que alguém resolveu. Um dia as pessoas cansaram de ficar em pé. Criaram uma cadeira. Um dia, as pessoas cansaram de falar, gritando. Alguém criou o microfone. Tudo que você está vendo, tudo, o ventilador, a água, tudo, um dia foi um problema e alguém encontrou a solução e transformou a solução no que você está vendo. Então, ter um espírito de sabedoria é que todas as vezes que você passar por um problema, ao invés de se desesperar, você vai dizer para Deus: o que o Senhor quer me ensinar em meio a esse problema? Não estou falando só de problemas que trazem soluções materiais, estou falando de problemas emocionais, espirituais. Ter o espírito de sabedoria é nunca olhar para um problema como se ele fosse o fim. O problema pode ser apenas o início de uma nova etapa na sua vida. Aquela história da vaquinha, né, que vocês já devem ter ouvido, que uma família tinha uma única vaquinha, que dava leite para todo mundo, e ali eles pegavam aquele leite daquela vaquinha, fazia queijo, vendia, mas viviam numa cabanazinha, porque o dinheiro do queijo, do leite, não dava para comprar muita coisa. Um dia, um sábio passando por aquele lugar com o seu aprendiz, parou ali e pediu hospedagem. Aquela família, mesmo pobre, de coração nobre, deu hospedagem com tanta gente em casa. E aí o sábio perguntou, né, vocês vivem de quê aqui, num lugar desse? Eles disseram: nós vivemos porque tem uma vaquinha ali, que essa vaquinha é a nossa salvação. E ali comeram, de madrugada o sábio se levantou, falou com o aprendiz dele: pega a vaquinha que a gente vai levar. Como é que é? Vamos levar a vaquinha. Mas a única coisa que eles têm para se manter, você vai levar? Vamos. Levou a vaquinha, chegou no precipício, ele disse para o moço: me empurre a vaca, mate a vaca aí. Empurrou a vaca, matou a vaquinha. A família chegou, procurou, saiu para procurar a vaquinha, foi lá, achou a vaquinha morta lá embaixo. Revoltados, né? E agora, o que a gente vai fazer? O tempo passou, aquele sábio continuou caminhando, aquele aprendiz continuou caminhando com aquele sábio, mas aquela mágoa no coração, sabe? Indignado, dizendo: que absurdo. Eu comecei a caminhar com esse homem, pensando que esse homem era um homem bom, e esse homem faz uma tragédia dessa com a família. Passou um ano, ele disse: vamos voltar por aquela mesma cidade, que eu quero visitar aquela família. E aí eles foram. Quando chegaram de longe, já não era a mesma casa, uma casa muito melhor, toda bonita. Aí o aprendiz já começou a dizer: está vendo o resultado da sua ação? Tiveram que vender a casa e ir embora. Alguém mais rico comprou a casa. Olha lá, o que você fez? Ele chegou, bateu na porta, a mesma pessoa abriu e disse: ah, vocês voltaram. Disse: voltamos. Como vocês estão? Estamos bem. O que aconteceu? Ele disse: meninas, você lembra aquela vaquinha que a gente tinha? Pô, ela escapuliu. Aí teve um acidente com a bichinha, morreu. A gente ficou aqui uns 5 dias passando fome. Depois a gente começou a entender que se a gente não fizesse alguma coisa, todo mundo, a gente ia morrer aqui de fome. Então ela começou a trançar esteira para vender, ele começou a cortar lenha para fazer isso, ele começou a fazer panela de barro, aí começou a falar, né? Resultado: hoje nós somos os fornecedores aqui da comunidade. A gente, tudo que eles querem comprar, eles compram com a gente. E aí depois disso a gente prosperou, que a gente tem umas 10 vacas aí agora. Tem umas 10 vacas, queijo e leite agora a gente vende de montão. Aí aquele sábio olhou para o aprendiz e disse: entendeu? Essa história é uma história interessante, porque ela mostra que às vezes nós temos a nossa vaquinha na nossa vida. Às vezes a vaquinha é o marido, às vezes a vaquinha é o pastor. Então vou jogar o marido do precipício. Não, calma, não é isso. Deixa eu explicar, porque tem gente que vai querer jogar o marido do precipício.
Às vezes a vaquinha é o emprego, sabia disso? Que às vezes a vaquinha é o próprio emprego? Tem um filme que eu assisti que é muito interessante, que um empresário, não me lembro qual filme é esse, mas é muito interessante, ele chega para um cara e ele vê o cara trabalha na empresa e então traz um cooker, né? Aqueles biscoitos americanos para ele comer. Aí o chefe diz, quem fez? Ele disse, sou eu. Aí disse, nossa, você cozinha? Eles cozinham. Eles, na verdade, meu sonho era ser cozinheiro. Mas aí não deu certo, eu vim trabalhar aqui. Aí ele foi demitir o cara. E na hora da demissão ele disse assim, eu estou te dando o maior presente que alguém pode te dar na sua vida. Você vai pegar tudo que eu vou te dar e você não vai gastar. Você vai investir naquilo que você ama. Mas eu queria um emprego, é a vaquinha, né? A gente gosta da vaquinha, né? A gente gosta do comodismo, né? E esse comodismo, ele não deixa a nossa fé crescer. Tudo que te limita, tudo que te acomoda, poda a ação dos milagres na sua vida. Então, quando a gente lê a história assim, né, ouve a história da vaquinha, a gente fica revoltado com o sábio, né? Que bicho miserável, jogou a vaca fora, matou a pobrezinha da vaquinha. Mas aquela vaquinha, ela representa em nós aqui, os filhos de Deus, muitas vezes a limitação que nós temos. Por quê? Porque nós queremos prosperar, nós queremos ter uma vida melhor, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas a gente se acomoda com o que tem. E o que tem já está bom. Não deve ser assim. Você deve orar para Deus liberar sabedoria, porque quando você pede dinheiro para Deus, Deus não dá dinheiro não. Deus pode trazer até uma provisão de milagre, uma vez ou outra, mas a Bíblia diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus. E aqui Paulo diz, olha, o espírito de sabedoria esteja sobre vocês. Você sabe uma coisa que eu tenho orado nesse momento? É que nesses dias de caos, preste atenção nisso que eu vou falar. Tudo que é novo, seja bom ou ruim, tudo traz novas oportunidades. Escute isso. Tudo que é novo, seja bom ou ruim, traz novas oportunidades. Você sabia que tem gente que vai ficar milionário nessa crise? E não é roubando, como alguns governantes estão fazendo, vendendo respirador acima do preço, não. Vai ficar milionário porque vai ter alguma ideia em meio a esse coronavírus aí. Vai ter gente que vai ter ideia. Já viu agora uns meninos aqui do Brasil, da universidade em Curitiba, que criaram os respiradores que custam R$250. O pessoal está comprando respirador, sabe de quanto? Superfaturando, comprando na China de R$197 mil. Alguns governos. Aí os meninos vão agora em meio à crise e criam um respirador de 250 conto, que qualquer um de nós pode comprar. Então, toda eventualidade, tudo que é novo, traz novas oportunidades. A minha oração para nós, para você, para os filhos de Deus, é que Deus nos dê nesses dias novos e inéditos para nós, um espírito de sabedoria, onde a gente enxergue o que ninguém está vendo, e onde a gente traga soluções que ninguém está trazendo. Você recebe? Amém? Não sei o que vai ser, mas eu creio que ter o espírito de sabedoria é justamente você entender que em meio a essa crise, ou em meio a qualquer crise, se você tem o espírito de sabedoria, você sempre vai crer que Deus tem um caminho melhor que os seus. Jesus, quando se vê diante de uma multidão faminta, é interessante que antes de Jesus recorrer aos céus, Jesus recorre aos discípulos. Interessante isso, né? Antes de Jesus recorrer aos céus, ele olha para os discípulos e pergunta: o que vocês têm aí? Sabe o que o texto diz? Que Jesus estava testando eles. O que vocês têm aí? Aí o lógico já grita logo, né? O Felipe. Nem se a gente tivesse 1000 denários, não seria suficiente para alimentar uma multidão dessa. 1000 denários era equivalente a 1000 dias de trabalho, porque o dia de trabalho era um denário, então era dinheiro, viu? Nem se a gente tivesse 1000 denários, a gente ia conseguir alimentar um povo desse.
O lógico já vê logo o quê? A dificuldade, o problema. O lógico já pensa logo assim. Mente lógica, né? Oposta à fé. Aí André, sabe o que eu gosto de André? Tem um cara que eu gosto na Bíblia, dos discípulos de Jesus, é André. Porque André, ele pouco aparece. Mas quando ele aparece, ele é estratégico. Sabe aquele cara que não está muito se mostrando, tipo o irmão, é o oposto. André é o oposto de Pedro. Pedro é o cara, cheguei, estou aqui, aí, o que é que vai fazer? Vamos lá. Pedrão está em todas. André não. André aparece pouquinhas vezes. Mas quando ele aparece, ele é estratégico. É ele que leva Pedro para Jesus. E nesse momento André vira e diz assim: olha, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele faz uma pergunta que parece igual à primeira, mas não é. Ele diz assim: mas o que é isso diante de tão grande multidão? Mas ele está dizendo o seguinte: olha, está aqui. Eu não sei o que a gente pode fazer com isso, mas está aqui. E aí Jesus então diz: traz aí. E aí então você conhece a história. Jesus levanta o pão para o alto, dá graças e diz para eles: olha só, não começou a multiplicar quando Jesus pegou. Diz para eles: repartam para a multidão. A argumentação lógica seria dizer o quê? Repartir o quê? Não dá nem para nós, que é 12? 5 pães e 2 peixes, não dá nem para a gente. Vai repartir o quê, Senhor? Sabe o que eles fazem? Eles obedecem à voz do absurdo. Eles obedecem à voz da loucura de Jesus. Distribuam. Eles saem distribuindo. Depois que distribuem, o texto diz que sobra 12 cestos cheios. Então Jesus enxergou a multidão igual a eles, mas os olhos de Jesus não eram igual aos deles. Os olhos de Jesus não estavam no pão nem na multidão. Os olhos de Jesus estavam no Pai. Que os seus olhos estejam no Pai. Não é a sua condição que define o seu milagre, é a sua fé. Não é a sua condição que define a provisão, é a sua fé. A sua fé vai levar você a um nível de experimentar milagres que você jamais experimentou. Você recebe isso? Espírito de sabedoria. Mas ele não fala só do espírito de sabedoria, não. Eu peço a Deus que dê a vocês o espírito de sabedoria, e eu estou orando para que Deus dê essa tem sido minha oração por vocês, Igreja de Cristo. Que nesses dias de pandemia, que nesses dias de guerra, Deus dê a essa igreja aqui. E se você está assistindo pela internet, recebe a bênção também, mas eu estou orando por eles aqui, pelos nossos filhos, que Deus dê a vocês o espírito de sabedoria, não só sabedoria, e de revelação. O espírito de revelação aqui não é ter uma revelação, o Espírito Santo está me revelando aqui, não. Revelação aqui é entendimento iluminado. A revelação aqui é olhar as circunstâncias com os olhos de Deus. Isso é revelação. Revelação é olhar para o problema e enxergar o que ninguém está vendo. Isso é revelação. Revelação é quando a verdade de Deus, ela cria raízes em você. E aí você se torna louco mesmo, viu? Porque quem não tem revelação, eu gosto de uma frase da apóstola Valnice, que ela diz assim: cada um caminha na revelação que tem. Isso é fato. O nível de revelação que você tem da palavra define seu milagre. Por isso que antes de nós recebermos qualquer coisa que seja de Deus, nós precisamos de uma revelação da palavra. A revelação não é que Deus vai enviar um anjo, não é isso. A revelação é quando o Espírito Santo faz o que acontece no versículo 18. Olha o que diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Revelação é quando o Espírito Santo ilumina os seus olhos, para você olhar a Bíblia, e aquilo que você lia antes e não enxergava, você olha agora e vê. Olha só o que ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês possam saber qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sabe o que esse texto está dizendo? Que nós temos da parte de Deus grandes tesouros reservados para nós,
E aí o mesmo Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para os seus filhos. A minha pergunta é: Deus alterou a agenda dele por causa da pandemia? Deus alterou o plano dele na sua vida por causa da pandemia? Deus não alterou nada. Deus continua olhando para você e vendo você como filho dele, vendo você como uma oportunidade de milagre para essa geração. Mas o que eu preciso fazer é ter os meus olhos iluminados. Quando é que os nossos olhos estão em trevas, pastor? Quando é que os nossos olhos estão em trevas? Quando a incredulidade, a dúvida, o medo cega os nossos olhos. Exemplo bíblico do que eu estou falando: os discípulos no caminho de Emaús. Conhece o texto? Eu amo esse texto, sabia? Quem já entrou no caminho de Emaús? Não estou falando assim, lendo a Bíblia e entrar ali naquele caminho, se tornar o quarto caminhante. Alguém já fez isso? Vou ensinar você. O nome disso é contemplação. Aprendi com Richard Foster. Na celebração da disciplina, ele disse que você tem que ler a Bíblia e você tem que entrar na cena. Eu já li esse texto na minha cadeira, assim, na minha cama, fechei os olhos e entrei no caminho. Porque Deus nos deu um presente poderoso chamado imaginação. A gente usa para tanta coisa ruim, né? A gente usa a imaginação para tanto sonho irreal. Eu me imagino que eu sou tal coisa. Usa a sua imaginação de maneira criativa. E o Richard Foster fala isso, que todas as vezes que ele lê a Bíblia, que ele vê as cenas, a imaginação dele vai tão grande que ele sente o cheiro da terra. Ele sente o perfume das flores. Imaginação é isso. É pecado usar minha imaginação para entrar nas situações bíblicas? Nunca foi. Só que por causa das religiões orientais, a gente abortou muita coisa que Deus deu para a gente de presente. Imaginação é algo que Deus te deu de presente, queridos. A imaginação é o mecanismo dos sonhos. Então eu já entrei nesse caminho aqui várias vezes, né? Já entrei. Principalmente quando eu estava no caminho de Emaús. Quando é que você está no caminho de Emaús? É aquela fase negra da vida espiritual, que você duvida até de Jesus, sabe? Noite negra da alma, né? Noite escura. Já tive no meu caminho de Emaús. Mas eu já entrei nesse caminho com Jesus e os discípulos voltando tristes. Foram 3 anos dedicados a esse homem que agora morre. Foram 3 anos acreditando nesse homem, que esse homem ia libertar Israel, que esse homem ia montar o maior exército que Israel já viu, muito maior que o de Davi, e esse homem iria porque ele tinha poder de multiplicar pães, então não ia precisar comprar comida para o exército. A gente ia ter que pegar só em armas, e aí íamos fazer o maior exército e iríamos libertar Israel do Império Romano, não tinha quem pudesse com a gente. Aí esse homem morre. Eles abandonam Jerusalém e voltam para a cidade deles, Emaús. Estão indo no caminho, tristes, de luto, coração sangrando, né? Aí um caminhante se aproxima e faz a seguinte pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim? E eles ali, né, respondem assim com peso de dor, né? Você é a única pessoa na cidade que não sabe dos últimos acontecimentos? E aí Jesus, né? Lindo Jesus, né? Ele é massa, velho, fala a verdade, Jesus é o cara, né? Ele poderia, ele entra na conversa, irmão, não precisava. Ele entra na conversa, no diálogo, ele diz: que acontecimentos? De Jesus Nazareno, que era profeta de Deus, poderoso em milagres, e começa a falar, e que nós acreditávamos que seria a esperança de Israel, mas mataram ele morreu. Aí Jesus, conversando, diz para eles: mas ele não disse que iria ser assim? Que ele iria morrer? O que o profeta diz sobre ele? Aí começa a falar do profeta, né? O profeta disse que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Ele não foi isso que ele disse? Sim, mas já é 3 dias já. E aí? E aí ele começa a falar, e o texto diz 2 coisas muito importantes,
que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava. Forte isso, né? O fogo começou a se acender. Quando chegou no destino, Jesus poderia ter interrompido essa conversa no meio do caminho e dito: ô seus incrédulos, eu aqui, estou ressuscitado. Ele não faz isso, gente. Ele é elegante demais, ele é fino, né? Chique, Jesus é. Ele entra na nossa dor, ele caminha no nosso vale, ele vai com a gente, ó, caminhando. Não precisava. Aí quando chega no lugar, ele diz assim: já é tarde, a noite já está chegando, fica com a gente, come com a gente. Ele diz: tá bom, eu fico. E aí eles dão a honra para ele, né? Como você é o nosso convidado, reparte o pão. E aí o texto diz que quando ele pega o pão para repartir, tinha um código ali, né? Tinha um código ali, eles já tinham comido com Jesus. Ele sabia que tinha uma maneira de tocar no pão, de falar, de orar, que só Jesus tinha. Aí o texto diz, sabe o quê? Que quando Jesus dá graças e reparte o pão, as escamas caem dos olhos deles assim, os seus olhos se abriram e reconheceram que era Jesus. Já imaginou que cena nesse momento? Mestre, o que se entende é que ou Jesus estava com o rosto coberto o tempo todo, ou estava com outra aparência. Ele apareceu de várias maneiras depois de ressuscitado. Mas esse texto ele nos ensina algo muito poderoso, que quando nós estamos vivendo uma decepção, incredulidade, os nossos olhos espirituais se fecham, de tal maneira que a gente não enxerga o óbvio. Jesus está ali do nosso lado, caminhando com a gente, falando com a gente, e a gente não vê que é Ele. E aí tem alguns que ainda dizem assim: o Senhor me abandonou. Ele diz: eu abandonei você? Tinha um profeta inglês que ele dizia o seguinte: se está sentindo falta de Deus, pode ter certeza de que quem saiu do lugar não foi Ele. Se você está sentindo falta de Deus, pode ter certeza de que quem saiu do lugar não foi Ele. No que depende de Deus, Ele permanece no mesmo, volta para o lugar. Foi você que saiu do lugar. Quando ele chega no Éden, quem saiu do lugar não foi ele, foi Adão. E ele foi atrás de Adão e perguntou: onde você está, Adão? Você não está no lugar certo. Então ter o espírito de sabedoria e revelação é entender, irmãos, que a gente vai enfrentar adversidades, que a gente vai ter crises na nossa vida com Deus, que a nossa fé vai ser provada, vai ser testada, mas a gente tem uma garantia inviolável: eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco todos os dias, em dias de corona, em dias de pandemia, em dias de bonança, eu vou estar com vocês todos os dias. Os nossos olhos não podem ficar fechados, nós temos que pedir: Espírito Santo, ilumina os meus olhos para eu ver Jesus nesses dias de trevas, e Ele vai iluminar, Ele vai iluminar. E se Ele tiver que entrar no nosso vale com a gente, Ele vai entrar. Ele é lindo, Ele suporta a nossa fraqueza, Ele suporta a nossa incredulidade, Ele suporta. As pessoas, elas entram em crise nas nossas crises, né? Você vai contar a sua crise para alguém, a pessoa entra em crise com a sua crise. Já teve essa experiência? Você está em crise, vai desabafar, a pessoa ouve a crise, entra em crise com a sua crise. Deus é diferente, Ele entra na sua crise e muda todo o destino. E aí Paulo diz: olha, minha oração por vocês, irmãos, é uma única oração. Sabe qual é a minha oração? É que Deus dê a vocês o espírito de sabedoria e revelação, e que os olhos de vocês sejam iluminados para vocês saberem qual é a vocação de vocês, qual é a riqueza, qual é a herança. Ele fala de três coisas, ele fala de vocação, riqueza e herança. O que é vocação? Vocação está falando aqui do chamado, da nossa eleição como filhos de Deus. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Ele falou isso em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Mas Ele não fala só disso, Ele fala de riqueza. E Ele não fala de qualquer riqueza, Ele fala de riquezas da glória, da presença.
Ele fala de herança, ele diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A palavra aqui é dínamos, no grego, que é a mesma palavra para Espírito Santo. Aí está falando que esse poder aqui, esse mesmo poder, sabe que estava em Jesus? O Espírito Santo, o mesmo poder, sabe onde ele está hoje? Esse tesouro está em um vaso de barro, que é você. O mesmo poder. Aí ele diz que operou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e tudo. Então, queridos, nesses dias de guerra, nesses dias de luta espiritual, a minha oração é que Deus mude seu nível de fé, e que Deus dê a você o espírito de sabedoria e revelação, e que mesmo que tudo falte na sua casa, que não falte fé, porque pode faltar tudo, irmãos, mas se a fé continuar, a gente enfrenta de boa. Agora pode ter tudo, se não tiver fé, vai morrer sofrendo. Uma pessoa com fé pode morrer abandonado em uma prisão, como foi Paulo, mas você não ouve um discurso de lamúria, você não ouve ressentimento, você não ouve reclamação. A fé nos mantém firmes, mesmo quando tudo não dá certo. E nesses dias Deus está querendo mudar o nível da nossa fé. Eu estou crendo que quando passar esse período, eu não sei se ele vai durar até mês que vem, até ano que vem, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu quero dizer uma coisa para você aqui, parece absurda. Eu estou na fé, dure o tempo que durar, eu estou na fé. Meu amor por Deus não vai mudar, minha paixão por Jesus não vai cair, eu vou continuar crendo, eu vou continuar profetizando sobre os meus filhos espirituais, sobre a minha família, sobre aqueles que estão à minha volta, eu vou continuar liberando palavras de milagre, porque o meu espírito e o meu coração estão iluminados pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então que o Senhor ilumine seus olhos, você tem espírito de sabedoria, que todo mundo estiver pensando em escassez, quando todo mundo estiver pensando em fome, quando todo mundo estiver pensando em doença, quando todo mundo estiver pensando em catástrofe, você esteja pensando em provisão, milagre, ideia, sabedoria, e nessa crise vai vir ideias que Deus vai te dar, recebe aí, vai vir ideias que Deus vai te dar em meio a essa crise, que vai mudar o destino financeiro da sua vida. Tudo que é novo traz novas oportunidades, e se os seus olhos estão iluminados, olha com os olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Salmo 126, que é um salmo lindo, quero encerrar falando isso. Salmo 126, eles estão voltando do cativeiro. Estão voltando para onde? Para uma cidade destruída. Estão voltando para onde? Para uma cidade que foi arrasada. Mas sabe o que eles dizem no Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Então eles estão dizendo o seguinte: o importante não é para onde vamos, o importante é a restauração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, de júbilo. E as pessoas olhavam para nós e diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso eles estão alegres. E nós mesmos vamos dizer grandes coisas, mas sabe o que tinha acontecido? A única grande coisa que tinha acontecido é que eles estavam sendo liberados para voltar. Mas aquele povo ali entendia algo: voltar para Jerusalém era o recomeço de tudo. Então, às vezes aquilo que parece o fim, às vezes aquilo que parece o caos, é a oportunidade que o Pai está nos dando de restaurar tudo em nossa vida. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu oro, Pai, para que o espírito de sabedoria e revelação da Tua palavra esteja sobre nós nesse dia. Aqui está a Tua igreja, aqui estão os Teus filhos, aqueles que estão acompanhando em casa, pela internet. E eu Te louvo porque nesses dias
novos e difíceis, nós temos a oportunidade de te conhecer melhor e de viver milagres que ainda não experimentamos em nossas vidas. Quero orar pelos teus filhos nessa hora e quero chamar sobre eles agora, que nesses dias de desafio, o Espírito do Senhor os conduza por um caminho totalmente novo. Que aqueles que têm perdido a fé, a esperança, que vão ouvir essa mensagem, Senhor, depois em uma das nossas plataformas, que quando essa palavra chegar no coração deles, que seja igual àquela palavra que o Senhor liberou no caminho de Emaús, que o coração deles seja aquecido pelo teu fogo, e que o fogo do teu Espírito no coração deles libere vida de Deus, Zoe, vida do Senhor sobre os teus filhos. Oh Pai, nessa hora eu oro por aqueles que precisam nesse momento de um renovo na sua fé, que estão desanimados, que estão olhando à sua volta e só veem destruição, miséria, caos. Eu quero te pedir que o Espírito de sabedoria e revelação do Senhor venha sobre eles agora, que o Senhor mude os olhos, que o Senhor ilumine com a luz da tua palavra os olhos deles, para que eles possam enxergar o Deus que tem o seu caminho no meio da tormenta, o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Ti, porque Tu és o Deus que sempre vem, Tu és o Deus que sempre traz resposta, Tu és o Deus que sempre chega. Oh Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor é lindo, o Senhor entra no nosso vale, o Senhor entra no nosso caminho de Emaús, e quando o Senhor entra nele, não é para nos acusar, não é para nos culpar porque duvidamos, não é para nos condenar, é para nos trazer de volta a um nível de fé. Então traz de volta essa pessoa que desanimou, a um nível de fé que ela já teve um dia, traz ela de volta, Senhor, para um nível de fé que ela já experimentou, aonde Tu és a esperança de mudança, de transformação, as riquezas em glória, aquilo que o Senhor tem reservado para os Teus filhos. Nós chamamos agora, vem sobre a igreja, vem sobre os discípulos, vem sobre nossa casa, vem sobre nós, tudo que o Senhor tem reservado nesses dias, aonde existe uma promessa de destruição, de escassez, haverá milagres, haverá provisão, haverá manifestações sobrenaturais, haverá manifestações poderosas do Senhor sobre a igreja. Como filhos de Deus, nós dizemos para Ti aqui, Senhor, sobre os céus abertos desse lugar, de que nós cremos que o Senhor sempre tem a solução, de que nós podemos duvidar de tudo, menos de Ti, Senhor. Nossos olhos estão em Ti, e nós continuamos crendo que esses dias são dias onde nós iremos viver milagres que nós não vivemos ainda, onde as coisas maiores que o Senhor disse que nós faríamos serão feitas, coisas maiores ainda do que o que Tu fizeste, e que a Tua igreja nesses dias possa se mover em fé, que os Teus filhos possam se mover em fé, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Solte um beijo para ele, dê um aplauso a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia.